Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Lei da Vida, muito bom dia. Cumprimento-os Miguel, da equipe do programa, e conosco hoje aqui no terceiro domingo do mês, nossa querida amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós tenhamos hoje uma manhã de bastante aprendizado, né? Com bastante coisas boas para a gente meditar. Meditar e introjetar no nosso coração, na nossa mente, e praticar na nossa vida, né, Antônio? Professor Antônio, querido amigo aqui conosco também. Bom dia, Antônio. Bom dia, obrigado pelo elogio do professor hoje, o dia 15 de outubro, dia do professor. E externar o meu bom dia a todos os professores e a todos os queridos ouvintes. E fazer parte do coro com a Terezinha sobre buscar a alegria de viver, buscar a alegria do Evangelho em nossas vidas, na prática do nosso bom viver. É isso mesmo. Bom dia, Cacá, nosso querido amigo ali, sempre solícito com as questões, com as discussões a respeito, né, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. E a data de hoje, né, Teca e Antônio, nos diz muito, né, porque foi não só pelo dia do professor, né, Antônio, mas também porque nosso querido professor Hugo Gonçalves, nosso querido paizinho, regressou à pátria espiritual num 15 de outubro, né? É verdade, nossa, já há alguns anos, né, que ele já está fazendo parte do mundo dos espíritos e sempre nos auxiliando, né? Claro, não deixa de estar ligado, né, Antônio? Professor é uma palavra muito mágica, eu gosto muito dela, eu conheço vários professores e eu me ajoelho mentalmente na presença deles, porque a missão, no termo da palavra mesmo, assim, simples, pequena, mas que traz um bojo de compromisso, né, Antônio, muito grande, né? Compromissos muito grandes realmente com o próximo. E tá aí, pessoal, e nós aqui do programa, né, sempre gratos à presença de vocês aí, amigo ouvinte, que nos auxiliam com as vibrações, com os fluidos nesse estudo, na elaboração desse programa tão singelo, mas que consola tantas almas, tantos corações que necessitam da informação de Jesus, né, esmiuçada, detalhada, esclarecida. Muitas vezes ela, em algumas escrituras, são mais difíceis, né, e Kardec veio facilitar o entendimento das leis divinas, né, do Evangelho de Jesus, da Boa Nova. Então, isso é o que nós procuramos fazer e, claro, também somos muito gratos a isso. Começamos sempre, né, na abertura do programa com o Momento Espírita. Hoje traz como título Reforma Social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação, sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito.
O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas. "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional, depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de hoje, muito linda, muito objetiva, direta, né? Curta. Eu acredito que muitos devam conhecer já essa história das crianças, né? Criança é um bicho, assim, no sentido carinhoso, né, Teca? Bem interessante, né? E a história mostra isso, né? Bichinho levado, viu? A gente vê que às vezes essas crianças nos surpreendem, assim como surpreendeu a esse pai, viu? Porque vira e mexe, assim, eles fazem coisas que a gente fica assim meio de boca aberta. Mas a lição, ela é muito interessante, porque ela vem nos mostrar realmente que se a gente nos modificarmos, a gente modifica também o nosso meio, né? Que tudo vai depender de nós, do nosso esforço, do nosso trabalho em nós mesmos, dos nossos exemplos, porque é o exemplo que arrasta, né? Então, se nós nos modificarmos, o mundo também vai ser melhor, né? É aquela coisa, modifica-se o homem e o mundo todo vai de rodão, né? Vai se modificando também, né? É verdade, né? Como se diz, o oceano é composto de milhões de gotas. De gotas. Né? Então cada gota faz parte, né? Importante, né, Antônio? Você que trabalha com os jovens, com as crianças, né? Hoje nós vamos falar muito de professor aqui, viu, Teca? Então é isso, né? Nos surpreende as atitudes dele, porque são espíritos, né? Espíritos imortais. Isso, não poderia ser diferente. Quando a história começa, eu já me recordo de meus netos. E meu neto Joaquim, que adora um quebra-cabeça, ele só tem apenas 4 anos e surpreende muito como ele faz rapidamente os quebra-cabeças. E minha netinha, a Maitê, que só tem 1 ano e meio, também me surpreende muitas vezes com gestos de carinho
quando se aproxima de nós e a gente fica assim bobo, como que eles fazem coisas que nossos corações se enchem de alegria, né? Então é muito bom ter crianças por perto. Não é à toa que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, né? E é uma postura que todos devem adotar, né, no sentido assim de não só os jovens, né, no corpo físico, mas também entendendo que há adultos que são crianças espirituais, né, que ainda não despertaram para a espiritualidade, ainda não traz viva a ideia de Deus, né, que nós estamos aqui para progredir, para melhorar. Quando eu vi o tema reforma social, né, e durante a mensagem que vai se desenrolando, né, me veio claro a palavra da reforma moral, que é para isso que nós estamos aqui, né? Claro que é através da reforma moral que o social também vai se reformar, vai se modificar. E eu lembro de uma passagem que a gente teve na Espanha, o tempo que a gente morou lá, 4 anos, Teca e Antônio, com um jornalista que ele estava na praça no domingo de manhã, que era o dia que a gente servia uma refeição para os imigrantes, né? E esse jornalista de um jornal conceituado lá de Madrid, né, o El País, eu acredito que deva ser o principal jornal, ele ficou acompanhando aquele processo lá, e quando a gente chegou, ofereceu para ele, no dia tinha lentilhas, né, que é um prato típico lá da Espanha. Ele aceitou, né, ia junto uma mensagem, quando a pessoa queria a gente sentava para conversar, então ele ficou olhando aquele trabalho e tal, né, e ele assim conta na reportagem depois que ele coloca no jornal, né, falando dos novos samaritanos, né, ele nem conhecia o grupo, era um grupo espírita, né, falando que aquilo foi uma experiência muito boa para ele, porque ele era uma pessoa que chegava em casa nervosa, agitada, né, não gostava de lentilha, né, e comeu aquele dia, gostou, né. E aí quando ele vai para casa, a esposa dele o recebe, já viu que ele estava diferente, estava mais tranquilo, né? Aconteceu alguma coisa na praça, né? Porque ele sempre ia, tinha o hábito de ir no domingo de manhã para ler o jornal e tal. Falou: não, tá tudo bem, tô tranquilo e tal. Falei: você tá diferente, né? Aí ele pergunta para ela: o que nós temos hoje para almoçar? Lentilhas. Fala: ótimo, que bom. Então, me marcou muito isso, que depois saiu no jornal, a gente guardou essa mensagem, mostra para as pessoas que como os trabalhos, né, eles transformam as pessoas, né, os trabalhos coletivos, né, e cada um depois tem o seu momento de transformação, como disse o Antônio, né, de transformação pessoal, que isso é de cada um, né, Antônio? Eu não vou fazer o trabalho que você tem que fazer por você, e nem você vai fazer o trabalho que eu tenho que fazer por mim. Cada um tem seu tempo, né, e todos nós fazemos parte dessa natureza que nos ensina sempre. Exatamente, mas a gente vem na família, vem no grupo social, vem no grupo de trabalho, para quê? Porque uns necessitamos dos outros, né? Para ajudar, não para fazer por ele. Tem uma historinha, Miguel, eu não me lembro o livro que tá, mas eles falam assim que havia um acontecimento no Coliseu e de repente as luzes se apagaram. E aí um dos que estavam lá teve uma ideia e acendeu um fósforo. E pouco tempo depois, todo o Coliseu estava iluminado por um fósforo. Então, isso me remete à lição de hoje, né, do momento, porque é bem isso daí mesmo, né? Nós somos um exemplo, nós podemos, né, através das nossas ações, através dos nossos atos, modificar mesmo, né, ou pelo menos auxiliar no progresso, né, do nosso planeta, no progresso das pessoas. Exatamente. Como você diz, né, muitas vezes nós esquecemos que nós somos centelhas divinas, né, no sentido assim, de criados por Deus para a perfeição, para ser feliz, enfim, para progredir, para a perfeição relativa, tudo mais. Mas nós não podemos esquecer que mesmo nesse estado que nós estamos, né, Teca, ainda de inferioridade moral, espiritual, intelectual, nós temos ao nosso lado, né, Antônio, um anjo da guarda, que ele é um espírito bom, por exemplo. E todo lugar que nós vamos, nós levamos esse anjo da guarda, que vai ser um facho de luz. Ele sim, porque já é um espírito bom da segunda ordem, né, que Kardec apresenta ali na escala espírita do Livro dos Espíritos. Então, mesmo que a nossa luzinha, né, Antônia, seja aquela luzinha apagada, do fósforo, né? Seja a luz do fósforo ou do celular ainda, né? O nosso anjo,
O nosso anjo, ele é um foco de luz radiante, né? E nós, de coração, chegamos para conversar com uma pessoa ou vamos enfrentar uma situação difícil, esse espírito de luz vai ter contato com outros espíritos de luz, né? E aí vai se fazer claridade, vai se fazer consolo, vai se fazer tudo que de virtude para ajudar naquela situação. Muitas vezes a gente pensa, né, Antônio, o que eu vou fazer lá, o que eu vou falar, né? Só a presença da pessoa mobiliza forças que a gente não tem ideia, né, Teca? Bem, isso mesmo. E sobre isso, Miquel, a gente vê assim que nosso anjo da guarda anda um pouquinho esquecido, né? As pessoas esquecem de recorrer a ele, né? Ele está ali tão presente, né? Ali contínuo conosco, e às vezes a gente se esquece, né? Na hora da perturbação, na hora do desespero mesmo, a gente fica tão andando em voltas e esquece. Exatamente. Que ele está ali para nos auxiliar, e eu assim costumo sempre assim na minha oração pedir, né? Para que meu anjo da guarda não desista de mim não, mas que ele me intua sempre pensamentos de amor, pensamentos no bem, né? Olha, voltamos pro dia do professor, né, Antônio? Se ele é um espírito da segunda ordem, nós somos da terceira, então ele é o nosso professor, né? Ele é o nosso professor. O nosso anjo de guarda, um presente divino, né? Claro. É o nosso professor, sim. E ele tá ali por ordem do professor maior, né? Professor do maior, criador, do né? mestre. Do mestre. Tá aí, pessoal, a gente faz essas brincadeiras, mas no sentido assim de fixar a mensagem. Importante isso, e essa mensagem está disponível, seja no site do momento.com, seja no site da Federação Espírita do Paraná. O título que nós vimos hoje, Reforma Social, é só acessar lá, vai ter não só o áudio, mas também o texto na íntegra, né? Que aí fica, tem pessoas que gostam de ver o texto escrito, né? Porque o texto falado às vezes ele foge uma palavrinha e tal, mas a equipe da federação que cuida do Momento Espírita, muito cuidadosa nas expressões, na pontuação, nossa gramática, né? Então vale a pena consultar também o texto escrito. Bom, pessoal, terceiro domingo é domingo de estudar Caibar Schutel, né? Eita, outro professor também, né? Professor do seu Hugo, do nosso querido paizinho lá de Matão, e que nos deixou um legado aí grande, não só com obras, mas principalmente com exemplos, né, dele como jornalista, como juiz, como médico, né, Antônio? Ele tem um cabedal assim de qualidades, né, e sempre a serviço do próximo, que o torna, né, o bandeirante do espiritismo, né? É um codinome que ele tem, né? Muito bonita a biografia dele também, vale a pena. A gente gosta muito de Caibar, já estamos estudando as suas obras há muitos anos aqui no programa Além da Vida, né? E no terceiro domingo nós estamos no livro Vida e Atos dos Apóstolos, né? Um estudo muito interessante, que foi aquele período, né, Teca, que o Cristo, depois de crucificado e morto, né, ele acompanha os apóstolos, né, na narrativa de Lucas durante algum tempo, né? Fica com eles, parece que 50 dias, né? Em alguns momentos materializado, né? Porque alguns, como Tomé, precisavam tocar nele, precisavam ainda de... a fé não era tão robusta, né? Mas é uma obra que nós recomendamos, pessoal. O original, claro, né? No Novo Testamento ali, mas esse estudo que o próprio Caibar Schutel faz nesse livro, Vida e Ato dos Apóstolos, né? Hoje nós vamos ver o capítulo que trata de Filipe e o eunuco de Candace, né, Teca? Você lê então o texto que ele coloca aqui pra gente? Então vamos lá. Filipe e o eunuco de Candace. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele, levantando-se, partiu. E eis que um homem da Etiópia, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, viera a Jerusalém fazer a sua adoração e regressava, e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe
ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não o explicar? E pediu a Felipe que subisse e se assentasse com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro está mudo diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Perguntou o eunuco a Felipe: peço-te que me digas de quem falou isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Felipe abriu a boca e, principiando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja batizado? E mandou parar o carro e desceram ambos à água, Felipe e o eunuco, e Felipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O eunuco não o viu mais, pois seguia o seu caminho regozijando-se. Mas Felipe achou-se em Azote e, passando além, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Isso está no capítulo 8, versículos 26 a 40 de Atos dos Apóstolos. Tá aí, pessoal, essa é a escritura, né, que Caibar coloca. Ele vai fazer um comentário na sequência que a gente vai aproveitar também, né, Teca? Sim. Mas o que chama atenção logo de cara, né, é esse modo como o alto sacerdote lia a Isaías, né? Então eles liam em voz alta, né? Então isso era um hábito. Hoje algumas pessoas fazem isso também, que é uma forma que tem cada um de aprender ou de pegar o texto, né? Às vezes é gostoso você ler para você, né? Não só quietinho, mas ler em voz alta, você ouvir sua voz, interessante, né? E claro, ele fazendo isso, lendo em voz alta, o emissário do Senhor, no caso, né, Felipe vai até ele, orientado, claro, pelo seu anjo da guarda. Por quê? Porque já era momento desse funcionário, dessa pessoa, parece que ele já estava numa predisposição, né, Teca? Sim. No momento, assim, de poder receber algo mais, né, para fazer diferença na vida dele. Então esse, de cara, pessoal, a gente já tira essa lição para todos nós, né, que toda a informação que nós possamos expandir, que a gente pega na leitura, na reflexão, na meditação, ou então que alguém fala pra gente, vamos compartilhar ela. Olha, eu pensava desse jeito, agora com essa informação analisei, mudei, né? Agora eu penso assim, acho que é mais apropriado. Então esse é o papel do cristão, né? Dele esclarecer também determinados pontos que muitas vezes ficam de difícil entendimento, né? Como ele colocou, quem que vai me explicar, né, Antônio? Quem que vai poder me explicar? Então, isso a gente já tira de cara, né? E ele coloca algumas expressões, né, Teca, aqui depois, como o caso da ovelha, né? Que é o exemplo da pureza de coração e que vai levar para o matador, ou seja, que está aqui na terra, enfim, várias características que a gente pode ir tirando a respeito dessa passagem, antes de entrar no que diz Caibar Schutter, né? Sim, é interessante, Miguel, porque assim, ele lia e não entendia, né? Ele estava lendo, mas não estava entendendo. E aí a gente pensa assim, nossa, mas não estava entendendo, mas nós hoje ainda temos muitas vezes dificuldade de entender, de compreender muitas coisas, né? Às vezes você lê, você está estudando, por exemplo, você está estudando lá o Evangelho, aí você lê muitas coisas assim, às vezes você não entende de imediato, e você fica assim, mas o que ele quer dizer com isso, né? E olha que nós já estamos há muito tempo depois desse eunuco, né, já mais evoluído, e mesmo assim a gente tem certas dificuldades, e por isso a necessidade do estudo, porque em conjunto a gente vai entendendo, né, as explicações e tudo. E eu acho assim, e a leitura também, ela é assim, você lê hoje, você vê um ponto, amanhã você lê, você entende de outra forma, e aí vai entendendo. Então não é de se estranhar que o eunuco lia Isaías aqui e não estava entendendo.
E o Felipe realmente ele foi envolvido, né, pelo espírito amigo e passou todo o ensinamento e ele conseguiu entender, então, tão bem entendeu a mensagem que Felipe passou, que ele pede depois para ser até batizado, né. Eu acho interessante, Miguel, não sei, né, da gente comentar, o que é um eunuco, né? Porque eu, na verdade, quando eu comecei a estudar isso daqui, eu fui procurar saber o que era eunuco, porque, na verdade, eu não sabia o que era um eunuco, né? E depois vim saber que o eunuco era um homem que era castrado, porque ele tinha a função de cuidar do harém, né? Do rei lá, né? Das mulheres do rei. Então, ele era castrado exatamente para não se comprometer com elas. Por isso até que depois ele pergunta lá embaixo, né? O que me impede de ser batizado? Porque naquela época lá, como ele era um castrado e tudo, talvez ele tinha esse problema de não se aceitava eles serem batizados por conta disso, porque achava que eles ficavam assim afeminados, né? Pelo castramento, aquela coisa toda. E Felipe não leva isso em consideração e o batiza e o faz, então, um cristão, né, através do batismo, né, mas do entendimento, né? Verdade. Ele já tinha conhecimento, né, dos já cristãos, tinha um né, entendimento, tanto que ele lia e coisa e tal, tanto que ele pede para ser batizado. Há algumas expressões nesse texto, né, Antônio, está mudo diante do que o tosquia, né? Então, nós lembramos não só do Cristo perante Pôncio Pilatos, né? Sim. É um momento que a gente pode entender isso como uma figura de linguagem, mas eu pensei, quando estudava o texto, de Sócrates, né? Ele que foi acusado injustamente a beber cicuta, ele o tempo todo ele coloca, né, que ele não tinha culpa, mas ele estava ali para cumprir os deveres como cidadão, né? Se estavam acusando, se estavam condenando, ele falou, tá bom, então eu vou aceitar isso. Por quê? Porque para Sócrates o corpo não era nada, né? Então, ele tinha noção do que ele tinha feito, da mensagem que ele tinha deixado, né? E fala também nesse texto, Antônio, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Ou seja, é muito difícil a gente ver determinadas situações que não há igualdade de condições. Olha o caso do Cristo, olha o caso de Sócrates, né? Por quê? Porque tem interesses materiais, pessoais, por trás, que são mais fortes do que os interesses morais, né? Então, como os espíritos elevados, eles se apegam a moralidade, né, para eles é tudo e o resto é passageiro. Então esse passageiro não importa muito, mesmo que é transitório. E serve. Nós vimos conversando no carro, né, que o Antônio comentando que o Cristo sabia durante a ceia com os apóstolos ali, ele narra, né, eu sei o que vai me acontecer, né, porque ele antecipa superior, tudo, exatamente, e não foge disso, né, Antônio? Não. Eu gostaria de lembrar que no contexto da época, sobre a leitura do tesoureiro aqui, do etíope, né? Ele fazendo essa leitura em voz alta, nós temos que lembrar o seguinte, que quase ninguém sabia ler. O fato de ter alguém lendo é raro, alguém que saiba ler. Então se lia em voz alta porque você contribuía para os que estavam ouvindo que não sabiam ler. Você acabava contribuindo, levando aquela tradição, aquela cultura que você estava lendo. E já a espiritualidade, já sabendo dessa proximidade, dessa conversão íntima desse homem, já chega em Filipe e fala, olha, acompanham. E existe uma outra coisa aí que nós aprendemos com a doutrina espírita, que é essa afinidade desses espíritos, desse etíope e do próprio Filipe. São amigos de outros momentos espirituais. Você pode ver que eles conversam como se já se conhecessem há bastante tempo. Isso mostra, mais uma vez, o que nós aprendemos com a reencarnação, né? Com a pluralidade das existências. Então, quando ele toca no texto, né, que ele vai e repete o texto aqui para que nós entendamos o que esse etíope, o que o tesoureiro estava lendo, essa passagem do livro de Isaías, né? Como você mesmo disse aqui, né, que você relembrou, ele
ele não falava, ele se mantinha em silêncio enquanto era podado. Tudo era feito. Essa expressão tosquia, né? Lembra de ser podado, porque o Cristo sofreu humilhações e agressões físicas tão pesadas nesse momento que não há adjetivos para que você consiga relatar isso. E ele permaneceu em silêncio, ele permaneceu em paz. Isso é um exemplo profundo que o Messias trouxe para nós. Paz, mesmo diante de extrema dor, mesmo diante de extrema adversidade, mesmo diante de extremo problema, ele nos trouxe paz. Ele nos trouxe esse silêncio que significa paz. Não é devolver a violência que ele estava sentindo. Então, é algo que nós temos que aprender com os mártires, não só com Cristo, porque nós tivemos também lá na frente, nós tivemos todos esses que seguiram Jesus, foram também podados, eles foram de forma violenta humilhados, foram amassados, foram queimados, foram trucidados por animais selvagens lá no Coliseu, em praça pública, como divertimento, entretenimento. Então veja como que o mundo era violento. Mas você pensa assim, e hoje? Ainda não temos. Nós estamos vivendo 2023 e as notícias violentas sempre nos chamam a atenção, elas sempre fazem muito barulho, a ponto de nós esquecermos esse simbolismo que é a paz através desses mártires, através do mártir maior. Lembrando de Pedro, que disse assim: eu não posso ser crucificado, porque o mártir Jesus já foi crucificado. Então parece que está todo mundo querendo aparecer, como se fosse possível, né? A humildade de Pedro é tão grande nesse momento que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então nós vamos lembrar de um mártir muito conhecido que nos traz a nossa obra da doutrina espírita, o Pentateuco, que é o nosso querido Allan Kardec. Quando ele, na sua encarnação como Jan Hus, né, ele foi queimado vivo. Então nós só lembramos desse pedagogo na sua parte intelectual, mas não lembramos desse profundo sentimento de paz interior, de paz íntima, mesmo sendo queimado em praça pública. Vem em sua encarnação sequencial, não sei se é a sequência, eu não posso garantir isso, mas depois, no futuro, vem, e como Allan Kardec, o professor Hippolyte, nos traz essa obra mágica que é a doutrina espírita, que vem relembrar de novo Jesus, que vem trazer de novo Jesus vivo para o nosso meio. Então, Jesus, o grande mártir, Jesus, essa ovelha que foi oferecida para o sacrifício, como a literatura judaica vem lembrando aqui no livro de Isaías, né? Essa coisa do sacrifício. Mas vamos lembrar o próprio Cristo quando ele diz: o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da própria renúncia, do próprio orgulho, do próprio egoísmo. É nós nos reconciliarmos com o nosso próximo. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então é Jesus, o mártir supremo, que vem nos ensinar isso em vida, vivenciando tudo isso para nós, né, Miguel? Verdade, Antônio. E a gente tira vários ensinamentos desse texto, bem simples, né, bem curto, né? E Caibar destaca inicialmente 3 no seu comentário, né, Teca? O primeiro é a ação dos espíritos, né? Sejam eles desencarnados ou encarnados. E claro, né,
essa ação dos espíritos, na doutrina espírita, nós entendemos como um dos seus fundamentos, que é a comunicabilidade, né? Então, isso está muito característico, né? Nós também víamos falando aqui das reuniões mediúnicas, né, que as casas espíritas realizam. E lá no Livro dos Espíritos tem essa questão muito conhecida, 459, quando Kardec, estudando, né, o mundo espiritual, perguntam, né, para as entidades superiores, como professor, como didata, né, querendo esclarecer para aqueles que iriam ler o Livro dos Espíritos, se estes espíritos desencarnados, né, eles influíam sobre os nossos pensamentos, ou seja, aquilo que vai na nossa alma, no nosso íntimo, né, e também nas nossas atitudes, né, aquilo que a gente materializa, a nossa ação. E a resposta é muito interessante. Eles dizem assim: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ou seja, nós temos, né, até com o nosso livre-arbítrio, Sim. que Deus nos dá para tomar a decisão de ir para cá ou ir para lá, certo ou errado, né? E depois dessa decisão tomada, aí sim, aí você vai se juntar aos bons espíritos ou àqueles ainda perturbados, mas a decisão foi sua, a escolha foi pessoal, né? Ninguém te tirou esse direito, né? Mas as consequências vão estar relacionadas a isso. Então, a ação dos espíritos é a primeira coisa que a gente tira desse texto, né? A interpretação das escrituras a gente já falou, mas a ação dos espíritos fica bem clara, né, Teca? Ah, sim, e é por isso que Caibar, ele deixa bem claro aqui, quando ele diz aqui que a ação dos espíritos sobre o homem é um fato mais que comprovado, seja em sua influência benévola ou malévola, né? Vai depender, como você falou, sobre o livre-arbítrio, né? Somos nós que vamos decidir se a gente vai seguir um caminho reto ou um caminho mais tortuoso, né? Mas que os espíritos de diversa categoria e ordem hierárquica agem decisivamente sobre os destinos humanos. E a gente vê então que Caibar vai continuar falando aqui, e ele vai, engraçado que ele vai citar aqui que o anjo, né, ou esse espírito que fala com o Filipe, né, e ele fala também sobre, ele já tinha todo um conhecimento do que estava se passando lá com o eunuco, né? Ele já sabia que a estrada estava deserta, ele já sabia que ele estava lendo o Isaías, ele já sabia Então, isso daí, Miguel, nos remete também lá no Livro dos Espíritos, na questão 493A, quando Kardec diz assim, ó, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? E os espíritos respondem, não, mas faz menos exclusivamente. Então a gente vê que um espírito, o meu anjo protetor, ele é o meu anjo protetor, mas isso não o impede que ele assista a um outro. Então por isso que o anjo que falava, ou o espírito que falava com Filipe, sabia, mostrava-se que era um conhecido, alguém que já sabia quem era aquele eunuco, né? Exatamente. Quando você fala aí dessa ajuda, né, eu imagino assim do espírito superior. Vamos. Kardec dá várias classificações, né, superior e inferior, né, evoluído e menos evoluído, perfeito, mais perfeito e imperfeito, né, enfim. O nosso anjo protetor da segunda ordem, que é um bom espírito, ele está, vamos dizer assim, no cume da montanha, lá em cima. Então ele está vendo a nossa caminhada, ele está enxergando longe, nós estamos lá no vale, né? Sim. Então os obstáculos ali, né? A gente não vê o que tem depois de uma pedra que bloqueia o nosso caminho, mas o nosso espírito está vendo o que tem depois de um riacho, depois vai ter um descanso e coisa e tal. Então por isso é importante esse auxílio, claro, né? E quanto mais gente tiver para nos ajudar na caminhada, melhor, muito melhor. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, né, Antônio, aqui, que o Caibar coloca na sua análise do texto, a gente recomenda, pessoal, esse livro. O Caibar, ele é muito, muito feliz nas colocações, muito lúcido, né, ele fala da interpretação das escrituras, né, e nós vimos também conversando no carro disso, né, porque as escrituras hoje que nós temos, né, não só a Bíblia, mas todos os livros são escritos por homens, né, como médiuns. Agora, muitas vezes a sua interpretação, ela não é humana, né? Como o próprio Caibar coloca aqui. Por que ela não é humana? Nós vamos ser auxiliados pelos nossos anjos, né? Para entender realmente o que está escrito naquele texto.
E aí essa interpretação passa a ser de ordem divina, para entender realmente o que o evangelista, o que a mensagem quis dizer na sua essência, né? Claro, se é uma mensagem para o bem, para progresso, para felicidade, ela não pode conter falsidade, só pode conter verdade. Com certeza, aí nós vamos lembrar de quando o apóstolo fala dos falsos profetas, né? Os falsos mensageiros, e Deus jamais iria se utilizar da boca de um mentiroso para transmitir uma mensagem sua, né? Então, como são 3 tópicos, né, que o Caibá nos traz aqui para sintetizar, né, para analisar. Ele diz assim: a ação dos espíritos, as escrituras, né, a mensagem das escrituras que não são de interpretação humana, e o arrebatamento de Felipe, né, lá no final. Mas o que eu quero trazer para vocês é lembrar de uma outra mensagem, e lembrar de uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 1. E eu lembro dessa mensagem, a mensagem de um espírito israelita. Eu digo a vocês o seguinte: nós somos cristãos, nós aqui os ocidentais, a maioria de nós somos cristãos, mas o mundo tem várias vertentes religiosas, e o codificador, o nosso professor Kardec, ele é bem didático, ele é bem pedagógico, quando ele nos orienta e diz assim, que ser espírita não é ser só cristão. Ser espírita, você pode ser de qualquer religião, você pode ser espírita, porque o espiritismo é livre, é um pensamento livre, em que você vem, e ele tinha essa ideia lá no seu princípio de unir essa doutrina às demais religiões do mundo. Ele tinha essa ideia, que infelizmente não vingou, mas não vingou justamente porque, como ela vem pautada na moral do Cristo, não vingou porque nós temos essa dificuldade. Quando nós detemos o poder, o nosso orgulho fala mais alto, e eu não quero dividir isso. Mas aí, quando eu me referi à mensagem espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, eu gostaria de ler só um pedaço, que é o finalzinho dessa mensagem, que ele diz assim: o espírito israelita, veja bem, um espírito israelita não é cristão. Israelita é judeu, do povo hebreu, né? Ele diz assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade de abalos, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral, a moral do Cristo, tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo está aqui para buscar essa conclusão. Então, essa mensagem, quando você lembra que o eunuco estava ali buscando essa conversão, e ele fala: por que não me batizar? Por que não? Porque o batismo é o símbolo da conversão. Então, Espiritismo não é para nós apenas conhecermos, é para nós nos convertermos no mundo íntimo a essa moral santa, a moral que Jesus viveu e nos trouxe. É verdade, e essa conversão a gente vai ver, né, nesse estado desse eunuco, né? Ele próprio já estava fazendo esse trabalho. Depois que ele conversa com Filipe, ele se transforma, né? Ele solicita o batismo, então ele passa a desenvolver dentro dele, né, Teca, elementos de convicção dele mesmo.
né? O Felipe somente apresenta para ele as ferramentas, mas ele as usa e depois a terceira parte, pessoal. Exatamente, ele já se encontrava preparado. Exatamente, que ele mesmo se preparou, né? E de modo que o final do texto, quando fala do arrebatamento, que a gente vai analisar, e até a gente convida agora todo mundo para o 5º domingo, né, porque não vai dar tempo hoje, né, mas é esse processo de conversão, de desenvolvimento da convicção, que o texto também coloca como fator oculto, né, que Caibar vai colocar essa expressão, né, que fator oculto é esse? É a ligação da pessoa com o anjo protetor, né, de modo a fazer com que a pessoa possa se desenvolver mais, mas ela, com o trabalho dela, como o Antônio disse, esse labor é pessoal. Vai ter auxílio? Vai ter auxílio, mas a pessoa tem que querer. Isso é importante. À medida que quanto mais a pessoa busca isso, mais ela vai conseguir, né, Teca? É por isso que Kardec, Caibar, quer dizer, no final do texto aqui, quando ele está falando da escritura, ele vai dizer assim, ó, mas para que assim aconteça é preciso que haja boa vontade e humildade da parte daquele que deseja as graças. Porque se a gente não tiver a boa vontade também de se modificar, eu posso ter muito conhecimento. Às vezes eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho a vontade. Então ela tem que estar trabalhando junto, né? Eu sei porque a gente fala isso, porque muitas vezes você vê assim um jovem, por exemplo, né, que foi criado, né, dentro assim de um segmento religioso e tudo, mas que de repente se perdeu, mas aí ele não tem aquela vontade, não acha interessante voltar para uma vida religiosa ou uma vida espiritualizada, isso. Então, se não tiver essa boa vontade, essa humildade, olha, fica difícil. O final do texto, pessoal, é esse arrebatamento de Filipe, né? Olha que palavra interessante, é o que o Caibar diz assim, ó, um dos fenômenos interessantes do Espiritismo é este arrebatamento, né? Como é que nós vamos entender isso aí? Então, tem que esperar o próximo capítulo. Estudando a obra. Isso. Estudando a obra do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a base, né, Antônio? É a base. Mas agora a gente vai ouvir o nosso querido amigo Zé Antônio. Eita, Zé Antônio, querido, sempre com a gente, presente em todos os momentos. Hoje ele nos traz o título de estudo, pessoal, Graças por Resistir a uma Tentação. Instruções de Kardec. Então nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, quando nós encontramos no preâmbulo, na abertura de cada tipo de prece que Allan Kardec vai nos propor nesse capítulo, uma instrução que seria então esse prefácio que ele faz dentro daquele tema. O tema de hoje, que nós já estamos no item 22, porque não é sequencial, porque cada item tem um prefácio, né, uma instrução preliminar, mas outros itens são as preces. Então vai pular de um item para outro. Nós fizemos no 20, agora nós estamos no 22, mas é sequencial. E no tema sequencial de hoje, nós vamos estudar o que Allan Kardec propõe como graças por resistir a uma tentação. Graças, quer dizer, o agradecimento porque nós resistimos a uma tentação. No capítulo passado, ele nos propôs a prece para resistirmos a uma tentação, nos deu uma aula, nos explicou que quando a gente tem duas ideias na nossa mente, que elas podem vir de dentro do nosso próprio espírito pela nossa imperfeição ou sugerida por espíritos inferiores, mas que nunca faltam espíritos amigos, o anjo guardião, o espírito protetor, para nos inspirar a boas ideias. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de uma maneira mais específica. Então, antes de entrar em Allan Kardec, eu fiquei perguntando, o que seria a tentação? A tentação no dicionário tem várias definições muito parecidas, porque estão dizendo a mesma coisa. É um impulso que a gente tem para a prática de alguma coisa censurável, ou que não seja recomendado, quer dizer, fazer alguma coisa negativa, alguma coisa que a gente não deve fazer. Então, quando que a gente vai sentir, isso sou eu aqui que estou pensando, com a palavra tentação,
Quando que a gente vai sentir que a gente está passando por uma tentação? Quando nós já temos a consciência do certo e do errado, do nosso senso moral desenvolvido de tal maneira que nós não queiramos mais errar, ou de que saibamos que se errarmos vai haver consequência negativa. Então a gente não sabe que não deve fazer, mas vem aquela ânsia de fazer, vem aquela vontade, aquela tendência. Então está ligado ao nosso estágio evolutivo, aos hábitos que nós trazemos das vidas anteriores, a tendência de repeti-los nessa vida, mas essa vida é uma proposta de Deus para que a gente pare de repetir os hábitos negativos. Se nós abortamos em vidas anteriores, por que vamos abortar hoje? Se nós cometemos suicídio, por que vamos cometer suicídio hoje? Se nós roubamos, por que nós vamos roubar? Se nós matamos, por que vamos matar? Então, quando a gente amadurece a ideia de não querer mais errar, mas vem a vontade, ela se chama tentação. É importante, gente, é tão importante essa palavra na vida do cristão, da alma humana em evolução, que quando Jesus nos propôs a oração para nós nos dirigirmos ao Criador, ele, naquelas pouquíssimas e sublimes palavras inesquecíveis que se transformaram no Pai Nosso, ou Pão Nosso, ou oração dominical, Jesus nos diz lá no fim: não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Por que Jesus vai dizer isso? Não nos deixeis cair em tentação. Porque ele sabe que a luta do homem que quer ser um homem de bem na terra vai ser com as suas próprias más tendências. Eu me recordei de algumas histórias. Eu pensei, o que eu vou apresentar para o pessoal sobre a questão tentação, antes de apresentar o ensino de Kardec, que é um agradecimento por alguém que já venceu uma tentação. Então hoje o ensino é bem, são 2, 3 frases de Kardec, mas então nós estamos fazendo essa reflexão. Eu me lembrei do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, quando ele nos contou certa vez que o Chico, ele era muito amigo do Chico, ele ia sempre na casa de Chico, e que uma vez o Chico contou que tinha um senhor que foi traído pelo vizinho dele, que começou a frequentar a sua casa, e quando ele ia trabalhar, um dia ele descobriu que ele começou a tentar envolver a esposa dele, e ele entrou no estado de ódio tão grande que ele começou a querer tirar a vida do vizinho. E aquele ódio foi tão grande, mas dentro dele já estava a semente do não fazer o mal, de fazer o bem. E o que ele fez? Ele começou a procurar o Chico desesperadamente, dizendo: Chico, eu não estou aguentando de vontade de matar essa pessoa, Chico. É muito forte, Chico. E eu tenho arma em casa, Chico. Eu corro o risco de ir lá e tirar a vida. E o Chico ia lá, naquela época muito antiga, ele ia lá para trás daquela tendazinha que ele ficava, recebia mensagem para todas as pessoas que pediam remédios, que pediam recado. E para esse senhor vinha sempre uma mensagem do Dr. Bezerra: confie em Deus, tenha paciência, acalme seu coração, deixe que tudo corra conforme a justiça divina, né? E sempre procurando acalmá-lo. Dali um mês voltava aquele senhor desesperado, querendo matar o vizinho, passou um mês querendo matar, e foi assim. E conta o Jerônimo que foram 2 anos, e um dia esse senhor levantou, quando saiu à porta de casa, estava tendo o velório na casa do vizinho que havia morrido de morte natural. Então ele sentiu aquela sensação de alívio. Não precisei matar ele, pensando assim, quer dizer, como se Deus tivesse matado ele. Não era isso, mas ele não precisou cometer um crime. E ele foi muito feliz contar para Chico que ele conseguiu sobreviver a 2 anos de tentação de tirar a vida do vizinho. Então isso é uma tentação. E me recordei como é uma luta difícil, quando a gente está dentro da gente lutando contra uma tendência inferior, sabendo que o que a gente vai fazer é negativo, que vai causar sofrimento nas pessoas em torno da gente, e que é difícil de resistir. Então aí, na lição anterior, Allan Kardec nos ensina como buscar os recursos através dos espíritos superiores, dos guias superiores, e nos mostrando que os recursos nos chegam. E hoje ele vai nos dar essa aula, dizendo que depois que esse recurso chega, a gente deve agradecer.
Então é graças por uma tentação vencida, graças por resistir a uma tentação é o nome da lição. Então diz assim Allan Kardec, aquele que resistiu, é a lição de Kardec hoje, aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos, dos quais ele escutou a voz. Quer dizer, dentro dele, ele optou pelos conselhos dos espíritos superiores e não pelas influenciações inferiores que viessem ou do seu próprio espírito ou de entidades malévolas que quisessem promover o mal contra alguém ou contra ele próprio, fazendo com que se perturbasse pelo deslize que cometesse, né? Mostrando então que a pessoa, agradecendo aos espíritos superiores, ela já está num estado mais evoluído, de quem sabe que é duro vencer sozinho as nossas tentações aqui na Terra. Se Jesus pede que nós oremos a Deus, dai-nos força para vencermos as tentações, Senhor, não nos deixeis cair, é porque é difícil essa luta. Então diz Allan Kardec, nesse ensinamento que é curtíssimo, nessas duas frases, ele deve, quem conseguiu resistir a uma tentação, deve agradecer a Deus e agradecer ao seu anjo guardião, ao seu benfeitor. Por que a gente tem que agradecer? Porque sem eles é difícil e porque nos mantém na sintonia com os nossos protetores e com o amor divino, para que a gente continue fortalecendo o nosso espírito. Então, hoje, o que eu não tenho feito é colocar nas preces. Eu coloco a prece que Allan Kardec sugeriu. Meu Deus, eu vos agradeço por me teres permitido sair vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Fazer com que essa vitória me dê a força para resistir a novas tentações. E a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes, que possa a minha submissão aos vossos conselhos tornar-me digno de merecer novamente a vossa proteção. Essa é a lição de Allan Kardec para hoje. Então guardemos essa lição, não só de buscarmos o socorro, não só de lutarmos para vencermos, não só vencermos as tentações, mas agradecermos termos vencido a Deus e aos nossos benfeitores. Um grande abraço. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo José Antônio, sempre esclarecedora, orientadora, né? E fecha até certo ponto, né, Antônio? O tema de hoje, nós falamos muito de professor e não nos esqueçamos, né, dos nossos espíritos protetores, mas enfim, todas aquelas pessoas que passaram pelas nossas vidas, né, Antônio, como professores, os que foram realmente, né, do ensino. Exato. E aqueles que foram da vida, né, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. Agradeçamos a eles nesse dia abençoado, né, que nós lembramos desses mestres queridos. E não podemos esquecer que todos eles, todos nós temos essa influência espiritual através do nosso anjo da guarda, do nosso anjo guardião e de todos os espíritos que só querem o bem, né? Exatamente. E de forma particular, eu me lembro dos meus colegas de trabalho e lanço aqui aos seus corações essa pequena ideia que não é nova, mas que já vem de muito tempo, de que muitas vezes nós ficamos apenas reclamando das dificuldades do trabalho, desse labor, que realmente é muito difícil, mas que nós lembramos de que muitas das vezes aquele aluno, um só apenas que seja, escutou uma palavra que você disse e aquela palavra influenciou ele de forma positiva, muitas vezes, para que ele levantasse e seguisse adiante. Assim é um professor, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todos nós, porque nós temos professor desde a nossa infância. O professor mesmo, eu me refiro ao profissional. Então, um bom dia a todos vocês, eu agradeço a oportunidade desse dia e rogo a Deus por todos nós. Um bom dia aos meus queridos ouvintes. E eu comentava com o Antônio, vindo de Cambé para cá, né? Toda vez que eu vou a Cambé, eu moro em Londrina, né? Eu sinto uma vontade muito grande de passar na frente do colégio Helena Collodi, né? Isso. Que para muita gente virou um símbolo de luta, né? Um símbolo de resignação, um símbolo de fé.
né? Que bom. Tudo que aconteceu ali, que nós acompanhamos, né, Teca, que ainda mexe com a gente, vai mexer durante muito tempo, né, porque mexeu com a lei do amor, e quando mexe com a lei do amor, a gente, ainda aprendizes dessa lei do amor, a gente procura entender cada vez melhor, né. Antes de passar para a Teca, para a despedida, lembrando, pessoal, que no quinto domingo, então, nós vamos pegar esse finalzinho do texto de Caibar, quando ele diz assim, ó, quando subiram da água depois do batismo, né, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, pois seguiu seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe achou-se em Azote e, passando além, evangelizava todas as cidades até que chegou em Cesareia. Vamos ver como é que é a interpretação espírita, né, Teca, desse arrebatamento. Vamos lá, vem uma surpresa, hein, gente? Vamos torcer. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de bastante aprendizado, uma semana bastante produtiva. Lembrando, né, que dia 13 agora também já fez 2 anos do passamento do nosso querido Dr. José Antônio Vieira de Paula. Bom domingo a todos. Tá aí, uma boa semana, muita paz a todos. Além da vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.